Graça e paz do Senhor Jesus de Nazaré. Tome teu assento, ainda declarando dentro do seu coração que você recebe a cura, você recebe a unção sobre a tua vida, e tenho certeza que nesta manhã a palavra do Senhor vai confirmar ao seu coração tudo aquilo que você veio buscar, tudo aquilo que você veio ouvir da parte do Senhor. Então, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à 8ª Igreja do Nazareno. Aqui é a sua casa, aqui é a sua família, é um lugar para nós pertencermos. Você que nos acompanha através das redes sociais, sejam também bem-vindos à 8ª Igreja do Nazareno online, mas temos a certeza que este culto será visto ou está sendo visto neste momento por muitas pessoas de maneira online, e ficamos felizes por poder alcançar essas vidas no campus online da 8ª Igreja do Nazareno. Queridos, sou grato a Deus por esta oportunidade de poder ministrar a Santa Palavra, de poder comunicar a mensagem do céu à Igreja do Senhor. Então fico muito feliz, sou grato a Deus, grato à igreja, grato ao meu pastor pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra aos vossos corações. O tema que nós hoje trataremos, que nós vamos receber um recado da parte de Deus sobre como viver nas constantes pressões que o mundo tem feito a nós. Como passar, como encarar, como entender dentro da Bíblia o caminho a seguirmos para podermos suportar as pressões e para podermos dar a volta por cima delas, né? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia numa carta que não é certeza ser do apóstolo Paulo, é a carta aos Hebreus, tá? Seria leviano de minha parte afirmar que é de autoria do apóstolo Paulo, não é. Há bases que dizem que não ser, né? Bases teológicas, mas eu queria que você abrisse a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso 30, do 30 ao 40, versos do 30 ao 40, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 30 ao 40. Tenho certeza, se você não abriu, liga aí teu smartphone, liga teu celular, tablet, iPad, abra a tua Bíblia para aqueles que ainda têm a Bíblia de papel, e vamos acompanhar a leitura do texto sagrado. O texto diz assim, vou ler a versão que está no telão: pela fé caíram as muralhas de Jericó, depois que o povo de Deus, o povo de Israel, tinha andado ao redor delas durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Bem, quanto mais eu vou precisar dizer, e agora eu quero chamar a tua atenção, preste atenção no texto sagrado, a respeito de algumas pressões que homens e mulheres de Deus receberam na vida. Quanto mais eu poderei dizer? Tomaria muito tempo para narrar as histórias de fé demonstrada por Gideão, por Baraque, por Sansão, por Jefté, por Davi, por Samuel e pelos profetas. Todas essas pessoas, pela fé,
ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera. Fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam de morrer ao fio da espada. Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Fizeram exércitos inteiros recuar e fugir. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta seus queridos já mortos. Mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte. Agora mudamos a ótica, preste atenção. Até então ouvimos falar daqueles que pela fé, guardaram a fé, suportaram pressões e venceram. Nesta segunda parte do texto, nós vamos ver ao contrário. Guardaram a fé, suportaram as pressões, mas não conseguiram conquistar aquilo que de fato queriam. Veja só, mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficarem livres, confiando que depois disso eles alcançariam uma ressurreição superior. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes, e outros foram acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados e outros cerrados ao meio. A outros foi prometida a liberdade de regressarem à fé. Outros foram mortos à espada. Alguns andaram de um lado para o outro, em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelos desertos e pelas montanhas. Passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buraco na terra. Todos estes, embora tivessem fé, receberam a aprovação de Deus. No entanto, nenhum deles recebeu o que Deus lhe havia prometido. Deus tinha preparado um plano melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Fecha a tua Bíblia sobre o teu colo, que você ainda vai abrir ela ainda hoje. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, esta é a tua palavra, única e verdadeira, meu Pai, fonte de alimento espiritual para as nossas vidas. Nós suplicamos, nós rogamos ao Senhor, que o Senhor fale conosco de maneira clara, de maneira audível, meu Deus, e que nós possamos entender ela, meu Pai, de acordo com a tua vontade, não de acordo com a nossa vontade. Seja feita, meu Pai, a tua vontade na tua igreja. Meu Pai, que o Senhor livre os meus irmãos de se dispersarem, de se entreterem com outras coisas, a não ser com a tua palavra. Que este seja um momento, um canal aberto de direcionamento do teu altar para a tua igreja. Assim nós oramos, nós concordamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. A palavra é dele, a honra é dele. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, quando saímos, hoje quase todos nós, quem aqui veio de carro para a igreja? Quem veio de carro para a igreja? Quem veio de carro? Amém. Se você não veio de carro, você veio de ônibus. O mesmo princípio aconteceu. Quando nós ligamos a chave do nosso carro, quando nós acionamos a partida do veículo que estava na nossa garagem, nós desencadeamos um processo chamamos de combustão, de queima,
dentro de um bloco de ferro chamado motor, e ali dentro desse bloco, onde combustível, ar, centelha de faísca, né, ela vai gerar uma explosão. Essa explosão vai gerar uma pressão dentro daquele bloco. Essa pressão, sem ter para onde ir, ela vai gerar movimento, e é o que garantiu nos trazer aqui através de um veículo, através de um ônibus coletivo ou de uma motocicleta. O princípio é o mesmo, a pressão que está sendo administrada dentro daquele bloco, ela está controlada, é uma pressão controlada, e o usuário, ou o motorista, ou o condutor, vai dispor esta pressão de acordo com níveis, primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quinta marcha. Assim, essa pressão vai servindo para nos locomover, ela vai nos ajudar a conseguir algo, e nós vamos ficar satisfeitos com isso, porque é uma pressão administrada. E assim também poderia dizer a respeito de meios de transporte, por exemplo, o navio. O navio é o que gera a força daquela grande embarcação que carrega ali 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 contêineres de produtos. Não sei quantos teve a oportunidade ali já de parar na entrada do Porto de Santos, na ponta da praia, e ficar observando os navios. Eu, quando vou até Santos, eu tenho como que essa prática de ir ali na ponta da praia, onde os pescadores ficam, para ver o entrar e sair das embarcações no porto. Eu gosto daquela paisagem, porque a gente consegue ver aquela suntuosidade daqueles navios sendo empurrados, né, transportando tanta coisa pelos mares. Aquilo ali há uma pressão também de movimento, do motor, através de queima, que empurra aquela embarcação, que leva aquela embarcação. Saindo da ótica, da pressão mecânica, da pressão administrada, daquela que nós controlamos, né, através das máquinas, na vida do crente, na vida de todos nós, filhos, servos e servas de Deus, não é diferente. Nós também passamos por pressões, também vivemos momentos de pressão, momentos onde nós somos encurralados, ficamos sem ter para onde ir, pressionados, e aquela pressão, ela vai nos levar a tomar decisões, ela vai nos levar a chegar num ponto em comum. Mas bem verdade é que nem sempre nós estamos preparados para viver sob pressão. Nem sempre. Por mais que nós oremos, por mais que nós nos consagremos ao Senhor, por mais que nós tenhamos uma vida devocional alicerçada, firme, não só de palavras, mas de fato em ser, algumas aflições e pressões, elas vêm e tiram o nosso chão, elas nos desestruturam, elas nos tiram a real percepção de onde estamos. E esta carta aos Hebreus, quando escrita neste versículo, nesse capítulo número 11, que é chamado como a galeria da fé, nós conseguimos ver isso. Homens que viveram pressões extremas, pessoas que viveram pressões absurdas, do meio, da perseguição, da calúnia, da mentira, da guerra. Uns venceram, mas na segunda parte do texto nós vamos ver que uns morreram e não conseguiram alcançar aquilo que era o objetivo deles. Sabiam que havia uma pátria melhor, sabiam que estava indo para um lugar de bênção, para um lugar junto de Cristo,
mas eles não conseguiram. As pressões sucumbiram eles. Agora, nós, nos momentos de dor, de aflição, de pressões, a primeira coisa que nós somos levados a pensar é: Deus se esqueceu de mim. Por que comigo? Por que com o meu filho? Por que com a minha mulher? Por que com o meu pai? Por que com a minha mãe? Poderia ser com qualquer outro, mas comigo não, meu Deus. Nós somos compelidos a sempre não aceitar aquilo. Mas Deus, preste atenção. Você pode tomar a tua Bíblia, abrir ela no Salmo de número 56, verso 8. Deus, Ele está atento à pressão, ao sofrimento, à luta, à guerra que você está vivendo. Você pode até mesmo ter perguntado para Deus: por que com você, por que com a tua filha, por que com o teu filho, por que na tua casa? Mas o Salmo de número 56, versículo de número 8, o texto sagrado diz assim: o Senhor conhece bem as perseguições que eu tenho sofrido, contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas, e anotou cada lágrima no seu livro. Eu não sei se você entendeu a magnitude deste versículo. Primeira coisa que Deus faz, Deus conta as minhas lágrimas. E depois Ele anota no seu livro. Em qual livro? No livro da vida. Na minha e na sua história, no livro da vida, existe uma conta feita pelo próprio Deus, onde Ele anotou, contou, conferiu todas as minhas lágrimas. O que eu quero te dizer é que nas pressões, nos momentos de choro, de dúvida, de dor, de angústia, que você e que eu vivemos, as nossas lágrimas que caíram, nem elas Deus dispensou. Deus contou e anotou. Porque Deus não vai negligenciar o nosso choro. Está anotado lá. Tal dia, tal prova, tal pressão, mediante tal aflição, houve lágrimas, houve choro, houve clamor, houve arrependimento, e eu as anotei, elas estão anotadas, e isso é galardão para a tua vida, meu irmão. Isso é a anotação do Pai, não é a anotação da igreja, não é a anotação de ninguém, nem do pastor, não, é a anotação do próprio Deus. Ele contou, Ele sabe quantas foram, eu não sei, o irmão que está sentado do teu lado não sabe, mas você e Deus sabe o quanto as pressões, o quanto as lutas, o quanto as aflições te moldaram e muitas vezes até nos sucumbiu. No início da minha vida cristã, eu sempre dizia o seguinte: eu quero lutar, eu vou lutar até vencer. Eu vou lutar até vencer. Mas eu fui aprendendo com o passar do tempo, que há lutas que eu não consigo as vencer, que há lutas mesmo com fé, mesmo em comunhão, mesmo ligado com Deus, mesmo em oração, eu não consigo vencer. E o texto sagrado de Hebreus 11 provou isso. Muitos não venceram. Então hoje, eu mudei a ótica da minha oração. Hoje a minha oração é que eu lute e que eu me mantenha fiel até o fim. Sabe por quê?
Porque na ânsia de vencer, muitos desanimam, frustram-se e param na caminhada. Na ânsia de vencer, muitos se frustram porque não vencem e dizem assim: não quero mais isso para a minha vida, não é isso que eu preciso para a minha vida, não é essa vida que eu quero, eu vou mudar, vou abandonar. Por quê? Focaram demais em vencer. Então, eu tomo para a minha vida esta seguinte oração: não quero vencer, mas na luta eu quero permanecer fiel até o fim. Ela pode ser muito mais eficaz, porque eu estou vendo que durante o processo posso não vencer, mas eu vou permanecer fiel até o fim. E a palavra do Senhor nos garante que aquele que permanecer fiel até o fim, este herdará a coroa eterna. Aleluia! Permaneça fiel até o fim. Se você não venceu, permaneça fiel até o fim. Se você está sob a pressão, permaneça fiel até o fim. Mas peça a Deus: Senhor, que o Senhor me mantenha fiel até o fim. Oh, aleluia! Circunstâncias de pressões podem muitas vezes nos fazer desviar os olhos de Deus. Situações de pressões podem nos fazer não reconhecer que Deus está conosco. Quem pode se lembrar do rei Davi, ao enviar os seus exércitos para a luta? Veja que Davi envia os seus reis para a luta, e ele fica no castelo. Ele já estava cansado das pressões que estava recebendo dos reinos que estavam tentando invadir Israel. Em dado momento, essas aflições fazem ele perder a ótica de que o lugar dele era lá no combate, e ele resolve ficar no castelo, na fortaleza. E vai acontecer o quê? Enquanto os reis, enquanto os seus súditos, enquanto seus soldados estão na guerra lutando, Davi não foca na guerra, não foca naquela pressão, mas ele fica descansando no seu castelo. E descansando no seu castelo, ele vai passear um dia e ver Batseba se banhando. Situações de pressão, elas corriqueiramente nos levam a desviar os olhos de Deus. E Davi, ao invés de guerrear com os seus para cumprir o que era o estabelecimento de Deus para a nação de Israel, ele vai ficar em casa, olhando o que está acontecendo. E ele vê Batseba, e todos nós sabemos do que vai acontecer. Manda chamar Batseba, adultera com ela, vai ter um filho com ela. Cadê o marido de Batseba? Está na guerra, aonde Davi era para estar. Situações de pressão fazem nós desviarmos os nossos olhos do que Deus quer para nós. E por que não dizer do profeta Jonas? Encurralado pela mensagem de Deus, que deveria ir à cidade dos ninivitas, resolveu dar um jeito naquela pressão. Vai para um porto, ao invés de tomar o navio que vai para a cidade de Nínive, pega um navio que vai para um outro lugar. Situação de aflição, de pressão, que na verdade pega Jonas e leva ele para Nínive, mas de acordo com a vontade de Deus. Jonas,
entra naquele barco, todos nós sabemos, um vento forte sopra, um desastre está para acontecer, até que ele reconhece, o problema sou eu. Situações que fazem com que nós, na pressão, Deus mandou fazer uma coisa. O que Deus mandou Jonas fazer? Mandou Jonas pregar para os ninivitas. Jonatas quis isso? Não. Ele quis dar um jeito, ele quis facilitar, ou melhor, dificultou, mas teve que cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido para ele passar. O que é para mim passar, o que é para você passar, meu irmão, tome nota, somos nós que vamos passar. Há pessoas que querem terceirizar as suas lutas, querem terceirizar as suas provações, querem terceirizar as suas dificuldades, terceiriza para todo mundo, mas elas não querem para ela. E nós, como cristãos conscientes, nós temos que entender qual é o nosso papel, porque a palavra do Senhor já nos diz: nesse mundo tereis aflições, mas vocês vão ter que ter o quê? Coragem, coragem, coragem para vencer o mundo. Para vencer o mundo precisa ser corajoso, corajosa. Para vencer o mundo é preciso ter garra, vontade, fé, perseverança, oração, para vencer o mundo, para vencer as aflições. Mas situações de provação, situações de lutas, situações de extrema pressão, elas também trazem dentro de nós algumas coisas muito boas. Se você pensar no processo de fabricação do suco da uva, ou do vinho, o primeiro contato da uva, dos frutos, principalmente nas vinícolas mais tradicionais, a uva ela é colocada num tanque, e as pessoas vão começar a macerar as uvas com os pés. É uma pressão que vai tirar o suco da uva. E esse macerar com os pés vai tirando a casca e as sementes, e vai separando a polpa do fruto. De modo que essa pressão que os pés vai fazendo no fruto, vai separando aquilo que não presta, daquilo que vai ser nobre. Não sei se você está comigo na palavra, mas quando nós vamos sendo macerados e pisados, e pressionados, e Deus está tirando o que não presta, para poder sair aquilo que presta, sair aquilo, e Deus, João capítulo de número 15, Jesus nos deu esta preciosidade: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, o meu pai é o dono da vinha. É Deus que pisa, é Deus que maceta, é Deus que tira aquilo que presta daquilo que não presta, é Deus. E aí Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Se estamos nele, nós somos bons frutos, e como frutos desta videira, Deus vai nos prensar, Deus vai nos pressionar. Então entenda que quando há uma pressão desta maneira, Deus está tirando da minha e da sua vida
tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não vai ser aproveitado, para se transformar em algo nobre, para se transformar em algo que vai te edificar, que vai se transformar em algo para a honra e para a glória de Deus. O suco da uva veio ser para nós cristãos, na ceia, a representação do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Veja que privilégio, pelo símbolo o sangue de Jesus, simbolizado pelo suco da uva. E a uva precisou ser macerada, precisou ser esmagada, para poder sair o que é bom. O sangue de Jesus é bom e suficiente para a minha e para a sua vida. O sangue de Jesus, pisado, macerado, é bom para a minha e para a tua família. Você recebe isso? Amém, igreja? A azeitona que nós comemos em nossas casas, ela vai gerar um óleo chamado óleo de oliva, óleo das oliveiras. De modo que quando se pega a azeitona na natureza, aquele fruto precisa passar por um lugar onde há uma pedra grande. Os frutos entram por algumas canaletas e aquela pedra vai virando, girando, vai solando, vai esfolando a azeitona, vai prensando, vai esmagando, vai tirando dela o melhor que ela tem, vai tirando dela o óleo virgem, puro, o azeite puro da oliva. Pressão. Os frutos vivem e passam por aquela pressão, por aquela moenda, mas vai sair dele o melhor, vai ser extraído da azeitona o melhor que ela tem. E agora o Senhor Jesus vai receber a intimação de traição, vai receber um beijo de Judas. Onde? No Getsemane. Getsemane significa lugar de prensar a oliveira, lugar de prensar a azeitona. Então, pela pressão daquele lugar, que o próprio Jesus sentia, porque ele fala, ali naquele horto, naquele lugar, Deus, afasta de mim esse cálice. Ele sentia a pressão do momento, ele sentia a pressão, mas no lugar da prensa da azeitona, o Filho de Deus estava sendo prensado pela pressão do meu e do seu pecado, mas naquele ato simbólico de sair um azeite puro, um azeite virgem, um azeite sem nenhuma contaminação, ele entendeu que era necessário ele entregar a vida dele, para que nós hoje pudéssemos ter a nossa em abundância. E o fruto daquele prensar se tornou o que representa para nós uma unção, a unção com o Espírito Santo. O óleo puro da oliva, o óleo da oliveira, representa vida, fogo, ação. Então, meu irmão, se você está vivendo num momento de pressão, num momento de angústia na tua vida, lembre-se que pelo esmagar da azeitona, o esmagar da oliveira, o óleo do céu está sendo derramado sobre a minha e sobre a sua vida. O óleo do céu, o óleo de unção, o óleo do Espírito Santo, o óleo que simboliza o Espírito Santo, está sendo derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Entenda, em situações de pressão, coisas boas também podem ser retiradas, assim como o vinho da uva, assim como o azeite da azeitona e tantas outras coisas, que nos momentos de pressão, nos momentos de aflição, podem ser retiradas de bom. Estamos sozinhos nas aflições? Jamais. Isaías 40 verso 31, você pode pensar, eu estou sozinho nisso, eu não tem ninguém comigo. Já te
apresentei na Escritura, através dos Salmos, que Deus contou e registrou as tuas lágrimas. Tá, mas isso, pastor, pode não ser suficiente para mim, para a minha humanidade. Eu posso não me conformar com isso. Então, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, no livro do profeta Isaías, versículo de número 40, capítulo de número 40, versículo de número 31. O texto sagrado diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Pastor, já chorei. Tá bom, Deus contou tuas lágrimas. Já sofri. Tá bom, Deus as registrou no teu livro, na tua página, lá no livro da vida. Tá tudo anotado, Deus não se esqueceu. Mas e agora? Deus está a renovar a tua força, mediante as pressões que você tem vivido, mediante as angústias, sofrimentos e lutas. Deus está a renovar as tuas forças, e Deus vai além no que Ele escreve na sua palavra. Preste atenção, vocês vão voar bem alto como águias, vocês vão correr e não vão ficar exaustos, vão andar e não vão se cansar. Há uma promessa do céu. Continue andando, continue rompendo, continue voando, mesmo vivendo como você está vivendo. Se a situação da tua vida é uma situação de pressão, de angústia, continue caminhando, continue firme, continue focado no alvo da nossa soberana vocação, que é Jesus. Continue firme. Quando vivemos em situações de extrema pressão, precisamos entender o seguinte: nossos olhos devem estar em Deus, sempre. Tiago capítulo 1, verso número 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se você tirar os olhos de Deus, a coisa não vai dar certo. Moisés, criado dentro da casa de Faraó, recebeu a melhor educação de toda a vida, de todo mundo naquela época, a educação egípcia. Um homem refinado. Um dia foi passear nos campos onde os seus irmãos hebreus estavam sendo escravizados. E ele viu que um capataz egípcio havia subjugado um hebreu. Sem demora, ele pega e mata aquele capataz egípcio, enterra-o debaixo da areia. No outro dia, ele vai no mesmo campo, ver a mesma situação e vê a mesma situação novamente, alguém fazendo mal para um hebreu. Ele intenta matar, e alguém fala: você vai fazer comigo o que você fez ontem e a mesma coisa? Moisés tira os olhos de Deus, mediante a pressão de ver um irmão seu sendo judiado por um egípcio. A primeira atitude é pegar e matar. A primeira atitude que vem é aquela mais impossível, é o que todos nós fazemos. Nós precisamos nos controlar, mas a primeira atitude é pegar. Mas ele tira os olhos de Deus. Deus tinha um plano para tudo aquilo. Ele coloca os olhos na força que ele tem, na capacidade do braço dele, mata o egípcio, enterra debaixo da areia. Achou que estava tudo certo. Não estava. Tirou os olhos do céu, mediante aquela situação, e passou então agora a ter que ser um fugitivo da terra onde ele foi criado. Foi passar 80 anos da sua vida distante daquele lugar, até que um dia Deus o chama de novo, para tirar o povo dele que estava naquele lugar.
Situações de aflição podem tirar os nossos olhos de Deus. Situações de pressão podem tirar os nossos olhos de Deus. Quem se lembra do juiz Sansão, de Juízes 16, na pressão do pedido de Dalila, em contar qual era a origem da força, pressionado em ouvir a namorada sempre perguntar: de onde vem tua força? De onde vem tua força? Você pode abrir no Juízes 16, lá está relatada essa história. De onde vem tua força? Conte-me, quantos de nós somos enlevados pela pressão do me conta, me conta, me conta de onde vem, me conta qual é o segredo disso, me conta. Sansão tira os olhos de Deus e coloca os olhos no amor por Dalila. O que vai acontecer? Ele conta qual é a origem da força. A sequência do texto nós sabemos. Ele é vencido pelo filisteu. Ele é vencido. Então, em situações de aflição, nas situações de aflição nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor. Manter os nossos olhos em Deus, para sempre entender que é a vontade dEle, porque as situações ao nosso redor, elas vão tentar nos levar por caminhos, sabe aqueles caminhos de subterfúgio, aquelas saídas, a saída, pega essa saída. Quem já ouviu o famoso ditado: para quem está perdido, qualquer caminho é caminho. Não tire os teus olhos do céu, não tire os teus olhos de Deus. Não sei qual aflição que você está vivendo, não sei qual pressão que você está passando. Talvez você está sentado aqui, você está com um parente enfermo no hospital, desenganado. Talvez você está sentado aqui, mas você tem uma porta de emprego que não se abre na tua vida. Talvez você está sentado aqui, mas você não tem mantimento na tua despensa para sustentar a tua casa e teus filhos. Você está sentado aqui, está depressivo, angustiado, não sabe o que fazer com a tua vida, ou o que fazer da tua vida. Pressões por todos os lados. Mas o que eu quero te dizer é que ao receber esta ministração, ao receber esta palavra do céu, você poderá ter armas eficazes para poder lidar com as aflições, com as pressões que aparecem nas nossas vidas, a cada momento. Se você me perguntar para essa semana, eu tenho pressões que eu preciso passar, e que só eu vou ter que passar por elas? Eu tenho. Eu tenho pressões que só eu vou ter que passar, ninguém vai passar por mim. Mas eu sei que, assim como foi lá no livro do profeta Daniel, capítulo número 2, quando eu estiver dentro da fornalha, haverá um outro homem comigo. E assim como disse o rei Nabucodonosor, e a aparência dele é como a aparência do Filho dos deuses. Meu irmão, minha irmã, na aflição, na tormenta, na perseguição, Jesus está lá conosco. Ele nos livra na fornalha, Ele não nos livra da fornalha. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Tome posse disso. Ele está conosco. Então meus olhos devem estar no céu, em sintonia com o Pai. Em situações de aflição, desenvolva a sua fé. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1:3. Desenvolva a sua fé, meu irmão, minha irmã. Perseverança é algo que nós quase não ouvimos mais falar. Perseverar. Nós vivemos em tempos que as coisas são deixadas de lado muito fácil. Eu me lembro
um dia em casa, brincando com o João, e nós estávamos fazendo uma brincadeira e algo do lado distraiu ele, e ele abandonou aquela brincadeira e veio para outra brincadeira, e eu falei, mas precisa acabar aquela, porque a gente começou. Não, eu vou vir para essa, papai, isso é mais legal, essa é mais interessante, e parece que na inocência da criança, eles são inocentes, mas a sociedade parece que pegou de maneira negativa isso, onde as pessoas não perseveram mais. Não sei se vocês notam a quantidade de pessoas que começam as coisas e não terminam. Começa um curso, não termina, começa a faculdade, não termina, começa um MBA, não termina, começa uma pós-graduação, não termina, começa uma especialização, não termina, começa a ler a Bíblia, não termina, começa a ler o devocional, não termina. Tudo que começa, não termina. Tudo que vai fazer, começa, mas não termina. Isso é a falta da perseverança. Eu comecei esse MBA, mas faltou dinheiro, não consegui ir nas aulas, eu parei. Eu comecei essa faculdade, mas apertou, veio a aflição, veio o desemprego, veio isso, eu não acabei. Perseverança. E Tiago vem dizer que vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. Mantenhamos perseverantes, meus irmãos, naquilo que é o nosso chamado com Deus. Que nós nos empenhemos na nossa vida cristã. Que nós vivamos uma vida cristã de começo, meio e fim na glória com Ele. Porque não sei se vocês têm notado, quantos desanimaram da caminhada, quantos estão parando, quantos estão deixando de lado, porque são iludidos a pensar, não, Deus me abandonou, Deus não está comigo nisso, ou não reconhecem a magnitude do ato de Jesus se entregar na cruz do Calvário pelas suas vidas, e não perseveram. Eu oro a Deus para que nesta igreja haja sempre crentes perseverantes, crentes que perseveram, irmãos, crentes que vão daqui 30, 40 anos dizer, eu permaneci até o fim. Quanta gente que você conheceu, quanta gente que desceu nas águas com você, quanta gente que fez curso de batismo com você, quanta gente que participava dos ministérios da igreja com você, e você olha, está distante, não perseverou, não suportou as aflições e largou mão. Largou mão, mas a palavra do Senhor vem dizer que, olhe o exemplo da galeria da fé, homens que foram solados, homens que foram cortados ao meio, não viram com os seus olhos a promessa daquilo que havia sido feito a eles, mas eles se mantiveram firmes até o fim, eles não titubearam, eles não vacilaram e nem negaram a sua fé, mas outrora permaneceram firmes. Então, desenvolva a sua fé, mantenha-se perseverante. Terceiro, em situações de aflição, espere com confiança no Senhor. Tiago capítulo 1, verso 4, e a perseverança deve ser a ação completa. E a perseverança deve ser a ação completa. Tiago 1, 4. Espere com confiança no Senhor.
do que Deus prometeu para Noé, que o dilúvio viria, da promessa de Deus, até cair a primeira gota de água na face da terra, sabe quantos anos se passaram? Sabe quantos anos se passaram? Desde que Deus prometeu para Noé que viria um dilúvio, até o dia que caiu a primeira gota sobre a terra, sabe quantos anos se passaram? 120 anos. 120 anos. E as pessoas passavam e falavam assim: o que é isso aí, Noé? É um barco, para quê? Para o dilúvio. Que dilúvio? Deus falou que vai vir. Vai nada. E passavam-se os anos, e os anos, e os anos. E quanta gente passou e perguntou o que era aquilo. Mas o segredo, Noé estava esperando com confiança no Senhor. Noé sabia do que Deus tinha falado. Noé foi fiel ao que Deus disse. Noé não vacilou a sua fé. Sofreu pressões do meio, as pessoas querendo saber, para que é essa arca, o que você vai pôr aí dentro, enfim, e darará, darará. Noé, vamos deixar essa arca, vamos fazer dessa arca um ponto de encontro, vamos mudar o objetivo dessa arca aí a gente vai transformar num chip, sei lá, alguma coisa mais futurista, vamos mudar a ideia dessa arca. Não, Deus mandou fazer a arca, porque é dentro dessa arca que vai manter-se a vida. Noé manteve os seus olhos em Deus, do que manter os olhos no mundo. É melhor confiar em Deus do que confiar no mundo, confiar no homem. 120 anos, para poder cair a primeira gota, e os olhos de Noé estavam onde? Em Deus. 40 anos, Moisés, fugitivo do Egito, porque havia matado o capataz egípcio, estava agora na casa do sogro Jetro, 40 anos levando a ovelha para o pasto, trazendo para aprisco, trazendo aprisco, levando para o curral, trazendo o curral, levando para o aprisco. Eu disse 40 anos. Não são 40 dias, sendo treinado, capacitado por Deus, porque ele ia agora pastorear as ovelhas de Deus, ia tirar elas do Egito, teve que aprender, mas manteve os seus olhos em Deus, porque tinha entendido que lá no passado, quando agiu com a força do seu braço, se expôs às aflições, se expôs às pressões, mas agora, no caminho do pasto, no tirar do aprisco, levar para pastar, trazer do pasto, de volta para o aprisco. 40 anos, até que um dia, ele viu algo sobrenatural, uma sarça que ardia, mas não se consumia, e Deus disse: é agora, eu te provei 40 anos, você foi fiel, você não tirou os olhos do céu, agora você está preparado para poder tirar as minhas ovelhas lá do Egito e levar elas para um aprisco seguro. É isso, meus irmãos. Nós não podemos tirar os olhos do céu, não podemos tirar os olhos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fique firme naquilo que Deus prometeu para a tua vida, fique firme no que Deus planejou para a tua vida, não desanime. 120 anos não desanimou Noé, 40 anos não desanimou Moisés, e nós não seremos desanimados em nome de Jesus, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos anima, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos capacita, é Ele que está conosco, e se Ele está por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O profeta Isaías já disse isso: agindo Deus, quem o impedirá? Quem vai impedir Deus? Você pode impedir a força do homem,
você pode impedir a força de uma máquina, você pode cessar um ciclo de força de uma máquina, desligando o motor, você pode aprisionar o valente, você vai cessar a força dele. Mas quem cessa a força de Deus? Me diga, quem cessa a força de Deus? Quem é capaz de acorrentar Deus? Não há. Não há. Então, agindo Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir, irmãos? E para encerrar, toda pressão, toda força que está sobre a tua vida é pedagógica, te ensina algo. Quantas lutas me ensinaram a ser melhores, quanta coisa que eu passei, que eu até disse, não vou dar conta, não vou dar conta, mas foi pedagógico. O Ministério de Louvor pode subir. As provações, as aflições, as pressões são pedagógicas, elas vão nos levar a buscar um next level, um próximo nível, elas vão nos buscar, elas vão nos impulsionar a ter coragem e força para poder subir mais um degrau. Não sei se você conhece alguém, ou você já viveu com pessoas que fizeram das suas lutas um trampolim, fizeram das suas pressões um trampolim para subir na vida, venceram, tinha tudo, era fracasso total, quem olhasse pelo redor, podia até dizer, vai dar em nada, está quebrado, está destruído, isso aí não volta na fé nunca mais, quebrou, faliu, sobrou nada, massa falida não dá para pagar nada, acabou tudo, nem funcionava, nada, acabou, aflições, perdeu a família, volta nunca mais. Mas o crente, o homem, a mulher de Deus, ele é resiliente, ele tem força para poder olhar e ver além do Jordão, ele tem força em entender que aquilo é pedagógico, é algo que a gente tira lições. Irmãos, preste atenção nisso, de tudo na vida tire lições, de tudo, de coisas boas e de coisas ruins, tire lições, aprenda, não ignore detalhes, o que parece bobo aos olhos humanos, tem um significado de glória nos olhos de Deus. Aprenda. Eu não sei qual aflição, qual pressão, qual luta você está vivendo, eu não sei, mas eu sei que elas vão te ensinar grandes coisas, elas vão te ensinar a tomar melhores decisões, elas vão ensinar a manter seus olhos mais voltados para o céu. Aflições, pressões nos ensinam, é um processo pedagógico na vida da igreja. Pastor, mas eu estou na igreja faz tempo, estou aqui servindo a Deus já tem tempo e não estou vendo muita mudança não, tem coisa que não muda. É verdade que às vezes nós esperamos muita mudança do meio, mas nós mesmos não queremos mudar. Nós esperamos mudança do que está ao nosso redor, mas quando chega a hora de nós mudarmos,
não flui. Eu costumo dizer uma frase, que se eu não mudo, nada muda. Esta é uma manhã de mudança. Esta precisa ser uma manhã de mudança. Esta precisa ser uma manhã de mudança. Então, eu queria pedir para você ficar de pé onde você está, com reverência, com adoração ao Senhor. Pensando em tudo que esta palavra falou ao seu coração. Muitas são as aflições do justo, mas em todas elas o Senhor lhes dá o alívio. Eu gostaria de orar por alívio de pressões nesta manhã. Pressões que têm te tirado a paz. Pressões que têm te tirado o sono. Pressões que têm te tirado a percepção e você está desorientado. Senhor meu Deus, que o Senhor traga alívio de pressões sobre a vida da tua igreja. Ah, meu Deus, como igreja de Cristo, nós queremos orar, meu Pai, para que essas pressões partam em retirada, essas aflições, essas forças que vêm sobre nós. Ah, meu Deus, traz alívio. Que você possa, ao teu respirar, sentir o Espírito Santo está aqui. E eu já não sinto mais aquela pressão que eu entrei nesse lugar. Eu já não sinto mais aquela força, aquela opressão que eu sentia quando eu entrei nesse lugar. E agora eu gostaria de abrir um convite público para a igreja. O altar está aberto. O altar está aberto. Eu gostaria de orar com você. Você que entende o que Deus está fazendo na tua vida. Você quer força. Você quer ânimo. Você quer um sustento para poder continuar. Você sabe que é o plano de Deus, mas você quer se abastecer. Você quer receber a unção do altar, o poder do altar, para você voltar mais forte ainda, mais capacitado ainda. O altar está aberto. Eu e os pastores gostaríamos de orar com você. Saia do teu lugar, de onde você está. Venha receber essa capacitação do céu. Venha receber essa força do céu, que você vê que é necessária na tua vida. Você precisa de força. Você tem lutado, você tem estado firme. As pressões não têm te vencido, mas você precisa de força. Você quer um renovo das forças. Aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas. Eles correm, eles não se cansam, eles andam, eles não se fadigam. O Senhor lhes dá asas como de águias. Eles voam, eles cruzam os céus, e no mais alto dos céus eles se transformam. Eles se transformam para que Deus possa usá-los. Ah, meu Pai, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, meu Pai. Nesta manhã, meu Deus, nós oramos para que forças sejam sobrecarregadas, para que você receba sobre a tua vida uma unção de força, para que você se mantenha mais firme. Recebe a força do céu para vencer essa aflição. Recebe força do céu para vencer essa pressão. Recebe força e capacitação do céu sobre a tua vida,
sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus sonhos. Vai recebendo força. Diga: Senhor, eu quero mais força para me manter minha família na tua casa. Eu quero mais força para me viver a minha vida de fé mais íntima contigo. Eu quero mais força para me poder falar mais do teu amor. Eu quero mais força para me manter na tua presença. Aleluia. Eu quero mais força. Unção redobrada sobre a tua vida nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Os que estão aqui no altar podem permanecer. E agora eu gostaria de estender um convite pessoal. Você que está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, você já não aguenta mais as pressões, e você chegou numa convicção: ou é Deus ou é nada, ou é tudo com Deus ou é nada. Eu vou me aliançar com o Senhor, e eu creio numa vida nova. Há alguém aqui nesta manhã que quer entregar sua vida para Jesus? Há alguém? Se tiver alguém, só dá um sinal com a tua mão e diga: eu quero. Só isso. Há alguém que queira entregar sua vida para Jesus? Há alguém? Amém. Glória a Deus. Os que estão aqui no altar pode voltar para o seu banco. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que esta palavra tenha falado ao seu coração. Que essa palavra tenha te abençoado. Que você possa entender o significado das pressões, de muitas aflições, mas Deus está conosco em todas elas. Que Deus te abençoe. Eu preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Escute isso. Quando o reverendo Júnior, o pastor Júnior ministrava, o meu coração queimava. E eu virei pro Amauri, pro obreiro da nossa casa, e eu comentei com ele. E o meu coração queimava. E eu quero te dar, eu não estou pregando em cima, eu quero te trazer uma revelação muito poderosa sobre isso. Essa semana na sua vida, essa semana, escute isso. Algo profético para a tua vida que gritava no meu coração. Há pressões, há opressões, há circunstâncias. Quando o pastor Júnior ministrou e falou sobre Moisés, quando a sarça ardia, e quando ele vai virar para olhar o que era extraordinário que estava acontecendo, Deus brada no meio e diz assim: não te vira. Porque era comum naquela época, escute isso, era comum naquela época, no deserto, as plantações secas queimarem com um sol escaldante, mas ao serem queimadas por causa do calor do fogo, elas se desmanchavam, mas aquele arbusto não se desmanchou. Ei, diante da opressão, diante das pressões, diante da circunstância, Deus está dizendo: eu vou te manter de pé. Ah não, você veio hoje de manhã ou não? Você está aqui diante da aflição, diante da circunstância, as pessoas estão se desmanchando, casamento acabando, ministério sendo destruído, família sendo acabada, e Deus está dizendo: mas eu te seguro, eu te ponho de pé, eu te dou glória. Você vai caminhar, meu irmão. As coisas podem ser ordinárias à sua volta, mas com você
com a sua casa. Oh glória, eu sinto Deus aqui nessa manhã para te dizer isso, pastor Júnior. Que palavra abençoada. Deus está dizendo, mas com você vai queimar, vai arder, mas não vai se consumir, porque eu sou o Deus da tua vida. Escute isso. As coisas às voltas estavam destruindo, queimando, trabalho acabando, há pressões, há notícias desfavoráveis. Aí Deus fala assim para Moisés. Aí Moisés está olhando, e olhando os arbustos à sua volta. Ele olhou, aquele queimou e destruiu, aquele queimou, virou fuligem. Mas ele percebe que a sarça que estava queimando não estava se consumindo. Algo revelador. Pega a visão, meu irmão. Deus diz para ele assim, o anjo se manifesta e diz a ele: Moisés, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Jacó. O que você aprende com isso? Deus está dizendo, agora é hora de eu ser o teu Deus. Não, eu vou repetir. Você não pegou? Talvez você ouviu os milagres a respeito do que Deus fez na vida do teu pai, Moisés. Você ouviu os milagres que eu fiz através de Abraão. Você viu as coisas que eu fiz através de Jacó. Mas agora eu vou me manifestar através da tua vida, Moisés. Pega a visão. Talvez você viveu testemunhos de pessoas, você conhece experiência da vida de pessoas, você conhece experiências lindas de livro, mas Deus disse aqui nessa manhã através da boca do pastor Júnior, mas agora eu vou me revelar através daquilo que eu farei na tua vida, através das pressões, das opressões. As pessoas me conhecerão, porque eu sou o Deus da tua vida. Leva essa palavra para a tua casa, meu irmão. Que Deus abençoe a vida do reverendo Júnior. Que Deus abençoe a vida da família Oitava. Que Deus abençoe e você viverá, meu irmão. Se prepara para testemunhar os milagres. Se prepare para testemunhar os extraordinários. Se prepare para testemunhar da grandeza do nosso Deus diante das pressões. Levante a sua mão, eu quero te abençoar, Pai. Nós te louvamos por essa manhã, por essa palavra gloriosa e abençoadora para o nosso coração. Leva o teu povo debaixo da tua bênção. Leva o teu povo debaixo da tua graça. Leva o teu povo debaixo da tua glória. E essa palavra continue ardendo no nosso coração, assim como o Senhor ardeu com a vida de Moisés. Que cada um de nós vivenciaremos, presenciaremos, veremos e viveremos o extraordinário do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério. Oh glória! Ah Pai, testemunhos extraordinários, provisões, resgate, salvação, transformação do céu para a nossa vida. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do teu Espírito esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Se você crê, diga: vai na bênção de Cristo, vai na provisão dele. Deus te abençoe, em nome de Jesus, família Itamar.